Observador, são 9 horas. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. O PSD e CDS apresentam esta manhã uma proposta para atrair jovens para as Forças Armadas. Os dois partidos criaram um programa de voluntariado pago que vão recomendar ao Governo. Um programa cívico-militar voluntário, mas com compensações previstas de forma a atrair jovens para as Forças Armadas. PSD e CDS consideram que a incerteza internacional exige uma reflexão urgente e descomplexada sobre o atual modelo de defesa nacional. O projeto de resolução foi entregue ontem no Parlamento, vai ser apresentado esta manhã. Rui Casanova, ainda há poucos detalhes. Sabemos que o programa se chama Defender Portugal e destina-se a jovens portugueses entre os 18 e os 23 anos. E tem a duração de 3 a 6 semanas. Uma parte desse período será cumprido em regime de internato. Os objetivos são formação cívica, física e militar destes jovens e um reforço da ligação entre a sociedade civil e a defesa nacional, tudo para atrair jovens para as Forças Armadas. Como já dissemos, apesar de ser um programa voluntário, estão por isso previstas compensações. Os jovens voluntários que concluam o programa têm direito a uma retribuição única de 439,21 €. Este valor corresponde a metade do que é pago durante o período de instrução básica ao primeiro escalão das Forças Armadas. Os jovens ficam também com a possibilidade de obterem carta de condução gratuita. A participação neste programa seria também valorizada no caso dos jovens concorrerem às Forças Armadas, às Forças e Serviços de Segurança, aos órgãos de polícia ou aos bombeiros profissionais. E Rui, PSD e CDS não são os únicos a assumir a preocupação com a falta de recursos humanos nas Forças de Defesa. O problema é assumido por vários partidos, nomeadamente pelo Chega e pelo Partido Socialista. Sim, os dois grupos parlamentares também já apresentaram propostas no sentido de aproximar os jovens às Forças Armadas. Por exemplo, o Chega já recomendou ao Governo que o Dia da Defesa Nacional, obrigatório para todos os jovens que façam 18 anos, se transforme na Semana da Defesa Nacional, com a duração de pelo menos 5 dias úteis. Já o PS propõe que o Executivo avalie os moldes atuais de forma a atrair mais jovens para as Forças Armadas. Rui Casanova, com as propostas dos partidos para reforçar as Forças Armadas neste contexto de instabilidade geopolítica, o projeto de resolução do PSD e do CDS foi entregue ontem no Parlamento. Vai ser apresentado esta manhã pelos dois partidos. Este é o tema do explicador para ouvir já a seguir a este jornal. O Presidente da Câmara de Lisboa quer há muito reforçar as competências da Polícia Municipal, mas o novo Ministro da Administração Interna afasta essa possibilidade. O tema está a levar a um choque entre os dois. Carlos Moedas tem exigido por várias vezes ao Governo que aumente os efetivos da Polícia Municipal e que reforce os poderes desta força. No entanto, fonte oficial do gabinete de Luís Neves confirma ao Observador que não existe qualquer intenção de alterar a lei para permitir aos polícias municipais realizarem detenções de criminosos em flagrante delito. Em relação ao outro dos apelos de Carlos Moedas, dar às câmaras municipais a capacidade de recrutar agentes fora da PSP, o Governo ainda não tem uma resposta definitiva. A fonte oficial do gabinete do Ministro adianta ao Observador que esta é uma matéria que está a ser avaliada com as autarquias. Esta divergência entre Carlos Moedas e Luís Neves em relação à segurança torna-se cada vez mais evidente e, Carlos, ontem ficou bem visível. Ficou num colóquio precisamente sobre o tema polícia e segurança. O Presidente da Câmara de Lisboa defendeu, na intervenção que fez, a necessidade de combater a insegurança, seja uma percepção ou a realidade dos factos, foi o que disse Moedas. Pouco depois, o Ministro da Administração Interna avisou que é preciso ter cuidado com o tema das percepções e garantiu que Lisboa não tem mais crime do que no passado. Na análise, o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, destaca o discurso pedagógico de Luís Neves. Luís Neves não nega a percepção ou a eventual existência de percepção de insegurança. O que Luís Neves diz é que ninguém deve utilizar os números para, através da manipulação, massificação e deturpação, possa haver criar uma teoria do caos em que o objetivo é combater o respeito por todas as formas de diversidade do ser humano. Portanto, o que Luís Neves está a dizer é a percepção de insegurança deve ser um tema, mas que em cima disso não se crie uma manipulação em torno de um suposto aumento da criminalidade, e isto pode custar a Carlos Moedas, pode custar até a elementos deste governo, mas os factos não estão aí. Portanto, Luís Neves aqui com uma atitude muito pedagógica em relação a um tema que é complexo.
Miguel Santos Carrapatoso é o editor adjunto de política do Observador. Esteve há instantes aqui no E o Vencedor é a analisar a divergência entre o presidente da Câmara de Lisboa e o ministro da Administração Interna. Este é um tema em destaque a esta hora no site do Observador. Paulo Portas considera que as Nações Unidas têm sido irrelevantes nas guerras em curso em todo o mundo. O ex-vice-primeiro-ministro afirma que António Guterres, que está a terminar o mandato, podia ter assumido um papel mais forte e diz que se focou demasiado nas alterações climáticas. António Guterres assumiu a liderança da ONU em janeiro de 2017, foi reconduzido para um segundo mandato que termina no final deste ano. Tem-se falado pouco da sucessão. Paulo Portas considera que esta falta de mediatismo é o reflexo do atual estado das Nações Unidas. Nós estamos a viver uma fase de raiva contra o multilateralismo e estamos numa fase ascendente ainda, de uma certa forma, do que começou por ser isolacionismo, no caso dos Estados Unidos, certo, e passou rapidamente a expansionismo ou mesmo imperialismo. Os princípios gerais da Carta das Nações Unidas, estejam certos ou estejam enganados, acho que nem sequer estão ao trabalho de os ir ler. São derrogados todos os dias. E, portanto, a ONU não está a viver os seus melhores tempos. Foi irrelevante na Ucrânia, quase, e tem sido irrelevante na questão do Golfo. Paulo Portas, antigo vice-primeiro-ministro, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, considera também que o mandato de António Guterres na liderança da ONU teve dois problemas. A primeira é o uso do poder da palavra. Eu lembro-me quando António Guterres se candidatou, para tentar obviar à rigidez estatutária das Nações Unidas e à dificuldade das reformas, foi tentar colocar a opinião pública a favor dessas reformas, e ele usava muito o poder da palavra, e isso talvez acabasse por não ter sido demasiado usado. O segundo ponto é que eu acho que o mundo, ele focou-se muito nas questões climáticas, que eu acho sérias, não sou negacionista, claro. Mas o mundo, para além do clima, tem muitos outros problemas, e talvez ele tenha colocado as fichas todas num lado, ou quase todas. Para já há 4 candidatos para o cargo de secretário-geral da ONU, à cabeça Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica. Destaque também para a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que, se for eleita, será a primeira mulher a liderar a ONU. Estão também na corrida a ex-vice-presidente da Costa Rica, Rebecca Greenspan, e o ex-presidente do Senegal, Macky Sall. Este é o tema da História do Dia, que já está disponível em podcast. São agora 9h07, já a seguir o explicador. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de terça-feira? Os Estados Unidos e o Irão voltaram a uma troca de ataques nas últimas horas no Golfo, numa altura em que continuam a tentar ter o controle do Estreito de Hormuz. O Irão acusa os Estados Unidos de terem atacado 6 embarcações civis que se dirigiam para a costa iraniana e afirma que morreram 5 pessoas. O Comando Central dos Estados Unidos já tinha informado que alvejou pequenas embarcações iranianas. Perante este escalar de tensão, Donald Trump volta a dizer, recusa dizer se o cessar-fogo com o Irão está ou não ainda em vigor. Mariana Vieira da Silva admite candidatar-se à liderança do PS. A ex-ministra da Presidência afirma numa entrevista à Antena 1 que não se exclui desse caminho. Ela tem recusado ser uma sombra à liderança de José Luís Carneiro, mas também nunca escondeu que defende outro tipo de oposição para o Partido Socialista. Agora assume que pode vir a avançar com uma candidatura para ser secretária-geral no futuro. O Sporting goleou o Vitória Sport Clube por 5-1 em Alvalade. Com este resultado, os Leões igualam o Benfica no segundo lugar. O Benfica tem vantagem devido ao confronto direto. Já está disponível o 5º e penúltimo episódio do mais recente Podcast Plus do Observador. Os ficheiros do caso Carlos Castro é baseado em milhares de documentos que permitem reconstruir toda a investigação à forma como Renato Seabra, um jovem aspirante a modelo, assassinou o cronista social Carlos Castro em Nova Iorque, isto em janeiro de 2011. Em particular, o que aconteceu no quarto de hotel onde Carlos Castro foi assassinado. É 1h28 da tarde. O telefone toca 2 ou 3 vezes. Depois, tem a sensação de que a chamada é rejeitada. Deixa passar 1 minuto, resolve insistir. Liga outra vez à 1h29 e depois à 1h30 e logo a seguir à 1h31. As chamadas ficam todas registadas no telemóvel dela, que há de ser analisado e fotografado pela polícia. Ninguém atende. Está a ficar mesmo preocupada.
À 1h39, decide tentar o telefone do quarto. Liga para o Intercontinental, pede para lhe passarem o hóspede Carlos Castro. Nada também. Não sabe o que pensar. Mas tem a sensação de que algo de muito errado pode estar a acontecer dentro daquele quarto de hotel. É uma série narrada pela atriz Joana Santos, com música original do pianista Júlio Rezende. A investigação e os guiões são da jornalista Tânia Pereirinha. O último episódio vai estar disponível já na próxima semana, mas se for assinante Standard ou Premium do Observador, já tem acesso antecipado.